Boa noite, eu, Douglas, juntamente com Ismaquias, vamos mostrar uma reflexão sobre a linguagem de programação R relativa aos critérios de avaliação. Trata-se de um trabalho proposto pelo professor Alexandre Paes, da disciplina de PLP, da Universidade Federal de Alagoas. Este é o roteiro. Inicialmente vamos falar sobre a introdução, do que se trata o trabalho, uma breve contextualização, onde vamos apresentar conceitos fundamentais para a compreensão do trabalho, os critérios de avaliação, que é o foco do trabalho, e as considerações finais. Bom, existem mais de 2.000 linguagens de programação documentadas, cada linguagem com seu respectivo domínio. Algumas linguagens possuem um domínio mais geral, enquanto que outras linguagens possuem domínios mais específicos, como ciência, linguagens voltadas para o comércio, inteligência artificial, web e entre outros domínios. O foco desse trabalho está na linguagem de programação R. R é uma linguagem desenvolvida para o contexto estatístico. É uma linguagem que ela possui um verdadeiro aparato de técnicas estatísticas que vão de modelagem linear e não linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, classificação, métodos multivariados e etc. De forma geral, R oferece técnicas de estatísticas, permite analisar dados, construir grafos, plotar gráficos e muito mais. Para mais informações, tenho esse link. Olá, eu sou o Ismaquias e vamos para uma breve contextualização da linguagem R. A linguagem R foi desenvolvida em 93 pelos professores Ross e Robert, na Universidade da Nova Zelândia. Na universidade, eles davam aula de estatística e a maior parte dos computadores que eles usavam só tinha software pago. Por isso, muitos dos seus alunos não tinham acesso a nenhum tipo de software de estatística depois que eles saíssem da universidade, ou então eles não tinham condições suficientes para comprar as suas licenças. Então, baseada na linguagem S, que também é de estatística e foi criada por John Chambers, eles criaram o R. Os alunos começaram a levar o R para casa e aos poucos foram passando para os colegas. A linguagem se espalhou tanto que em 1995 eles resolveram autorizar a distribuição sob uma licença livre. Não demorou muito para que o R conseguisse visibilidade mundial, e então, em 1997, vários desenvolvedores se juntaram ao time de desenvolvedores da linguagem R, inclusive o próprio John Chambers, que foi o que criou a linguagem S. Atualmente, a grande comunidade de usuários do R produz diversos pacotes para diferentes domínios, como biológico, ecológico, redes complexas, entre outros. A linguagem R ela é interpretada e de múltiplos paradigmas, a saber, imperativo, dinâmico, sequencial e processual. Como eu falei antes, existem várias linguagens de programação para diferentes domínios, mas como escolher a linguagem de programação mais adequada? Então, dado as características da linguagem, é possível avaliar alguns critérios e saber se uma linguagem, por exemplo, é uma linguagem que possui legibilidade, se é uma linguagem que possui uma boa capacidade de escrita, se é uma linguagem confiável e se ela possui um baixo custo. Então, esse daqui é o primeiro critério, que é o critério de legibilidade. Ele diz respeito à capacidade de leitura do código. Então, todos esses critérios que eu falei, eles estão relacionados com alguma dessas características da tabela. Aí, para o critério de legibilidade, as quatro primeiras características estão relacionadas a características de simplicidade e ortogonalidade, estruturas de controle, tipos de dados, estruturas e o projeto da sintaxe. Bom, após analisar
a linguagem de programação R, foi possível perceber que a linguagem ela possui uma baixa simplicidade. Isso se deve ao fato de, por ser um domínio muito específico, que é o ambiente de estatística, a linguagem de programação R possui vários comandos, comandos que são simples para alguém que está aprendendo a trabalhar com a linguagem, mas também comandos que vão bem mais além do conhecimento de um programador pouco experiente nessa área de estatística. Aí, por conta dessa variedade de comandos, um programador que pegar um código com conceitos mais avançados, ele pode se deparar com um código com uma baixa legibilidade. E um outro problema também é com relação à maneira de utilizar esses comandos. Por exemplo, no contexto de uma declaração de uma variável, existem 4 formas diferentes para atribuir um valor a uma variável. Geralmente um programador ele aprende a trabalhar com uma dessas opções e deixa as outras opções de lado. Então muitas vezes o programador ele desconhece as outras opções, e isso também gera um problema de legibilidade. E um outro problema que talvez pode ser o mais grave é com relação à sobrecarga de operadores. A linguagem R permite fazer sobrecarga inclusive de operadores matemáticos, como a operação de soma, o símbolo de soma, multiplicação, subtração. O programador geralmente ele está habituado a utilizar essas operações matemáticas para valores numéricos. Então é possível, por exemplo, fazer uma sobrecarga nesse operador e colocar para ele printar uma string. Isso vai contra a legibilidade. E com relação à ortogonalidade, a linguagem R ela tem se mostrado uma linguagem ortogonal. Ela possui poucas exceções que fogem à regra. Sobre as estruturas de controle, R não possui a instrução goTo, que é uma instrução que permite saltar através de labels, e possui estruturas sequenciais, condicionais e de repetição, que são estruturas que possuem encadeamento lógico. Isso melhora a legibilidade da linguagem, porque o código ele pode ser lido de cima para baixo, e dependendo da estrutura de repetição ele pode retroceder um passo, mas isso não quebra a cadeia lógica. E sobre tipos de dados e estruturas, a linguagem R ela peca com relação a tipos inadequados. Por exemplo, uma variável que é do tipo booleano, ela pode receber um valor 1 ou um valor 0. Isso atrapalha a legibilidade. Uma atribuição que seria mais adequada seria passar um true ou false, que também é possível, mas essa dualidade de possibilidades acaba atrapalhando a legibilidade. E sobre a representação de estruturas, esse é um ponto positivo. Pelo fato da linguagem R ser orientada a objetos, é possível representar estruturas como tabelas, grafos e entre outras, fazendo uso do conceito de classes. E sobre o projeto da sintaxe, o nome das variáveis não possui restrição de tamanho, então é possível declarar variável com o tamanho do nome até onde for possível, de acordo com o tamanho da memória. E sobre instruções compostas, existe um problema. O R ele oferece a opção de construir instruções compostas. Isso é bom, possui um delimitador que são as chaves. O problema é que quando tem instruções compostas aninhadas, uma dentro de outras, fica difícil definir o delimitador, a qual instrução ele pertence. Existem linguagens que ele utiliza alguns nomes, por exemplo, begin if, que o sufixo logo depois do begin ajuda a identificar a instrução. Então o uso de chaves pode acabar atrapalhando a legibilidade. Falando agora sobre a capacidade de escrita, que é mais um dos critérios de avaliação de linguagens de programação. Vamos falar sobre os 2 pontos seguintes: suporte para abstração e expressividade. A capacidade de escrita está relacionada à facilidade com que uma linguagem pode ser utilizada para criar programas num certo domínio.
Portanto, ela deve ser analisada apenas no contexto desse domínio. Muitas das características da legibilidade também estão relacionadas à capacidade de escrita. O motivo disso é que escrever um programa exige a releitura constante da parte que já foi escrita. Falando sobre o suporte para a abstração. De forma simples, a abstração é a capacidade de você definir estruturas ou operações complicadas e depois utilizá-las no seu programa. Nós temos a abstração de processos e a abstração de dados. A abstração de processos acontece quando criamos funções ou métodos em nosso programa e depois o reutilizamos. A abstração de dados são tipos abstratos de dados que existem, como grafos ou árvores. No R nós temos essas duas características, tanto a abstração de processos, pois podemos criar funções, como também temos alguns tipos abstratos de dados, como listas, data frames e matrizes. Falando agora sobre a expressividade. A expressividade é uma maneira conveniente de especificar operações. No R, isso pode ser visto nas funções de desvio padrão, a função SD, que serve para calcular o desvio padrão de algum vetor, ou também através da função RIP, que é a função para repetição de valores. Falamos agora sobre confiabilidade, vamos tocar nos 3 últimos pontos aqui. Um programa pode ser dito confiável se o seu comportamento está de acordo com as suas especificações sobre todas as situações. Verificação de tipos. Verificar tipos é simplesmente testar se existem erros de tipo no programa, seja em tempo de execução ou pelo compilador. No R, a tipagem é dinâmica, ou seja, o programador não precisa definir o tipo da variável antes de atribuir um valor a ela, pois isso vai ser feito dinamicamente. Isso é um ponto positivo para o R. Manipulação de exceções. É outro ponto que está relacionado à confiabilidade e diz respeito à capacidade de um programa interceptar erros de execução e tomar medidas preventivas a fim de se recuperar desses erros acontecidos. No R, isso é possível através da função try-catch. E, por último, apelido restrito. Apelidos nada mais são do que maneiras diferentes de acessar um mesmo endereço de memória. Em algumas linguagens, isso é visto através de ponteiros. Essa não é uma característica muito bem qualificada, muito bem vista numa linguagem de programação, pois pode trazer prejuízos. No R isso não acontece, não existe esse tipo de apelido. Então, um ponto positivo a mais para o R. Sobre o custo, apesar de não estar listado na tabela, o custo ele não deixa de ser um critério importante. O custo ele também está relacionado com aquelas características. Sobre o R, é importante mencionar que por ser uma linguagem de um contexto muito específico, talvez demande um tempo maior de aperfeiçoamento por parte do programador. No caso, a linguagem ela tem uma curva de aprendizado que pode demandar um maior custo de treinamento por conta da sua simplicidade que é baixa. E R também é uma linguagem interpretada, então toda essa geração de código intermediário implica em um custo de compilação. E o código também ele é pouco otimizado. Então, se por exemplo o programador ele for analisar uma base enorme de dados, isso pode exigir um hardware mais robusto, uma máquina melhor. Então vai haver um custo de implementação. Inclusive existem propostas que são pacotes para o R bem mais otimizados que tentam reduzir esse alto custo por parte da linguagem. Então, de forma geral, é possível perceber que a linguagem R ela possui uma baixa legibilidade. Apesar de alguns pontos positivos, a linguagem ela oferece uma alta capacidade de escrita, uma alta confiabilidade e, como eu já mencionei, o alto custo. Então, como existem várias linguagens para diferentes contextos, a linguagem R ela pode não ser
ideal para um programador que está começando a programar. Mas dentro de seu contexto nativo, do seu ambiente estatístico, a linguagem R ela tem sido uma linguagem que vem crescendo bastante, ela é uma linguagem promissora, então cabe ao programador escolher qual linguagem se adequa melhor à sua necessidade.